Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, como já é de conhecimento aí de todos, no último dia 27, quarta-feira, eu fiz uma live para os sétimos anos, fiz uma live para os oitavos também, para poder explicar como que vai funcionar esse sistema de estudo de vocês em casa. É uma época diferente, a gente sabe de todas as dificuldades, a gente sabe que o estudo remoto em casa de vocês não vai substituir o estudo presencial, não vai substituir a interação que vocês têm entre vocês e com o professor, a gente sabe disso, mas é uma forma emergencial da gente tratar para vocês não ficarem sem estudar nesse tempo. Então, eu vou explicar para vocês, assim como eu expliquei na live, como que o Estado dividiu esse sistema de estudo de vocês. Vou revisar o feudalismo, que é o tema da semana 1 e que a gente já estudou em sala de aula, e vou falar mais sobre a formação dos Estados Nacionais. Então esse vídeo vai ser uma espécie de resumo de tudo que eu falei na live. Por quê? Porque eu não consegui salvar a live dos sétimos anos. Mas fiquem tranquilos que as próximas vão estar todas salvas lá no IGTV do Instagram. Então, primeiramente, vamos falar sobre como que funciona o sistema de educação remota de vocês, em que vocês estudam em casa. Como que é, gente? Vamos lá. Então, primeiramente, o Estado disponibilizou nesse sistema 3 recursos. Quais são esses 3 recursos? O primeiro recurso é o PET, ou Plano de Estudo Tutorado. Esse plano de estudo, cada volume dele é dividido em diferentes matérias, todas as matérias da grade curricular de vocês, então português, matemática, geografia, história, educação física, ciências, religião, vocês vão ter todas as matérias, tudo isso está no PET, e cada PET desses que vocês receberem, ele vai ter 4 semanas de cada matéria. Então, vocês vão lá, semana 1, que foi a semana passada, por exemplo, vocês vão lá, História, semana 1, lá vai ter uma parte que é matéria, que vocês vão ler aquela matéria e estudar como se fosse uma matéria do caderno de vocês que vocês estudam para a prova. Vocês vão ler essa matéria que está no PET, vão estudar essa matéria e da semana que vocês estão, no caso, semana passada foi semana 1. Então, lê a matéria da semana 1 e embaixo tem atividades, vocês vão fazer essas atividades. Vocês vão fazer essas atividades em folha separada. Por quê? Quando retornarem às aulas presenciais, nós, professores, vamos recolher as atividades da nossa matéria para poder contar como horas de estudo de vocês. Então, a gente vai precisar recolher, então a gente está pedindo que vocês façam em folha separada, cabeçalho com o nome do aluno, o nome da escola, turma e disciplina. Então, não deixem de fazer, isso vai contar como carga horária de vocês, é importante. Então, primeiro instrumento, como eu falei, plano de estudo tutorado, onde vão ter 4 semanas. Dessas 4 semanas, você vai lá na semana que você já estudou, na semana que você está, e lê o conteúdo, vê os vídeos, tem alguns links de vídeos para vocês verem, para poder aprofundar o conteúdo, e embaixo as atividades, vocês façam essas atividades lá em folha separada. Então, esse é o plano de estudos tutorado. Onde vocês vão ter acesso a esse plano de estudos tutorado? Vocês vão ter acesso a esse plano de estudos ou no site estudemcasa.educação, só que esse educação do site, do endereço do site, ele não tem nem cedilha e nem tio, é como se fosse educacau. Então, estudemcasa.educacau.mg.gov.br. Lá vocês têm acesso a esses PETs, a esses planos de estudo, que alguns talvez já receberam pelo WhatsApp, então é o mesmo que vocês têm. A segunda forma que o Estado disponibilizou para vocês foram as videoaulas da Rede Minas. As videoaulas da Rede Minas, elas têm um dia da semana para cada conteúdo. No caso das ciências humanas, história e geografia, a terça-feira é o dia desse conteúdo. E cada turma tem lá na programação da Rede Minas o seu horário que vai assistir a aula. Então, a aula da Rede Minas, o plano de estudos tutorado e o aplicativo Conexão Escola. O aplicativo Conexão Escola,
ele tem disponibilizado lá para vocês dentro do aplicativo a videoaula da semana, de acordo com a matéria, e também os slides que o professor da Rede Minas usou nessa videoaula. Ó, o professor da Rede Minas fez uma aula sobre estados nacionais, ele usou esse slide aqui. Então, vocês vão lá no slide, no aplicativo, vocês vão achar esses slides que ele utilizou. E está previsto aí para a próxima segunda-feira, que é dia, se eu não me engano, dia 1, né, dia 1º, está disponível, segundo o Estado, né, estará disponível um chat para vocês conversarem com os professores, tirarem as dúvidas de vocês. Vai estar disponível esse chat no aplicativo Conexão Escola a partir da próxima segunda-feira. Então, é basicamente isso. Como que vocês vão estudar toda semana? Hoje é terça-feira, dia de quê? Ciências Humanas, História e Geografia. Então, o que eu vou começar? Vou começar a estudar. Pego o meu plano de estudos tutorado, vou lá em História. Qual semana que nós estamos? A semana passada, do dia que começou no dia 18, ela é a semana 1, já passou. Essa semana atual agora, onde eu estou gravando esse vídeo, lembrando que eu estou gravando esse vídeo no sábado. Então, esta semana atual é a semana de número 2. A próxima semana, que já está prestes a começar aí, amanhã é domingo, depois segunda, já começa a terceira semana. Então, o que vocês vão fazer? Vamos supor que é a semana que vem. Semana que está aí para começar já. Vocês vão entrar no site ou no WhatsApp, onde vocês tiverem o pad de vocês, vão olhar lá, por exemplo, História. Então vocês vão lá, qual semana que estamos? Estamos indo para a semana 3. Vocês vão semana 3, vão ler o conteúdo de História que está escrito lá e fazer os exercícios que estão lá em folha separada para entregar. Esse é o plano de estudos. Vão assistir as aulas na Rede Minas. E também podem usar o aplicativo Conexão Escola. O Estado coloca que não é obrigatório que vocês façam os 3, assistam às aulas na Rede Minas e façam o plano e usem o aplicativo, mas eu recomendo fortemente que vocês façam isso. Por quê? Porque assim vocês vão estar aprendendo mais. Então, vamos primeiramente revisar o conteúdo de feudalismo. Na semana 1 do PET de vocês, do plano de estudos, que é a semana que começou no dia 18, ela traz para vocês a matéria de feudalismo em história. E a matéria de feudalismo é uma matéria que a gente nem precisa falar muito. Por quê? Idade Média, feudalismo, a gente falou muito disso lá em sala de aula. Lembrem-se que antes da gente entrar de recesso por questão do vírus, vocês viram em sala de aula, viram inclusive como uma paródia essa questão do feudalismo. Então eu vou só revisar rapidamente o que é o feudalismo para a gente entrar no assunto principal, que é a formação dos estados nacionais. Vamos lá então para a revisão rápida de feudalismo. O feudalismo acontece na etapa da história que a gente chama de Idade Média. Lembrem-se que a Igreja Católica é a principal instituição que tem poder na Idade Média. Então é a instituição que tem mais poder, a instituição que está acima ali. Então os reinos são ligados à Igreja Católica, muitos desses reinos. Então nessa Idade Média, como eu falei para vocês, alguns chamam erroneamente de Idade das Trevas. Aí você, caro aluno, vai me perguntar: professor, mas por que Idade das Trevas? Muito bem, jovem aluno, Idade das Trevas, porque, segundo alguns estudiosos mais antigos, não teve produção cultural durante esse tempo. O que é produção cultural? Produção cultural é qualquer coisa ligada à cultura, às artes. A cultura, artes ou qualquer coisa do tipo. Então, um livro, por exemplo. Então falaram, teve poucos livros escritos, teve poucas pinturas, tudo isso. Só que isso já se provou estar errado. Por quê? Os historiadores mais novos começaram a verificar isso e eles descobriram que não é que não teve produção artística. Na verdade, teve
Muitos livros, por exemplo, foram escritos. Porém, esses livros escritos, eles ficavam guardados nos mosteiros da Igreja Católica. Até porque grande parte da população na Idade Média era analfabeta. E quem fazia as cópias desses livros eram os conhecidos como monges copistas. Então, é algo que a gente até para refletir. Por que a Idade das Trevas é porque não teve muita produção artística? Na verdade, teve. E descobriram isso, e por isso que esse nome não está muito certo. Apesar de ficar tudo guardado dentro dos mosteiros e da população não ter acesso a grande parte dessas obras, elas existiam, elas são uma produção cultural. E se elas são uma produção cultural, então não podemos chamar de Idade das Trevas, uma idade sem produção cultural. Segundo ponto, gente. Inclusive foi na própria Idade Média que nasceram as universidades, para poder formar o quê? Principalmente os padres da igreja. Então, vocês já viram que existia o sistema chamado feudalismo. Feudalismo era o sistema econômico em que eu tinha um rei e o maior poder desse rei era concentrar terras, ter terras na sua mão. O que ele fazia com essas terras? Ele distribuía. Ele pegava um pedaço de terra e dava para um, outra terra e dava para outro, outra terra e dava para outro, e assim sucessivamente. Essa pessoa que ganhava essa terra, ela era um nobre. E este nobre ficou conhecido como senhor feudal. Por quê? O nome daquela terra era feudo. Então, o que é um feudo? É um pedaço de terra. Se a gente quiser comparar, a gente pode comparar mais ou menos como se fosse uma grande propriedade rural, uma grande fazenda de hoje. Claro, guardadas as proporções, mas assim, é uma comparação. Então, era um grande pedaço de terra. E ali vivia quem? O senhor feudal, que era um nobre, dono daquela terra, e os servos. Os servos eram trabalhadores escravos, gente? Não, os servos não eram escravos. Os servos eram trabalhadores livres. Porém, eles tinham que ter um jeito de sobreviver. Como que eles sobreviviam? Eles chegavam para o senhor feudal e falavam assim: ô senhor feudal, lembrando que eu já falei isso em sala de aula, né? Ô senhor feudal, eu preciso de ter uma certa segurança, porque aí fora está muito perigoso, os bárbaros estão invadindo e tudo. Pode ser que eles me matem minha família, e eu também estou precisando de um pouquinho de alimento aí para a gente poder sobreviver. O senhor feudal fala: não, faz o seguinte, você trabalha aí para mim na minha terra, e aí você pode ficar com um pedacinho do que você produzir, e você pode ficar aqui dentro da minha terra, que é cercada, que é mais seguro do que você viver lá fora. E esse servo vai trabalhar lá. Ele é escravo? Não, ele é livre, ele pode abandonar. Só que ele acaba preso àquela terra, porque se ele abandonar aquilo ali, ele vai morrer de fome, ele e a família dele. Esse sistema vai começar a cair. Por quê? Alguns camponeses que trabalhavam ali na terra vão começar a se revoltar contra esses senhores, falar que absurdo, ele cobra muito imposto, ele fica com a maioria da população, ele fica com a maioria da produção. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer uma revolta contra ele para tentar derrubar ele. E aí essas revoltas camponesas se juntam com alguns outros probleminhas na Idade Média. Entre esses probleminhas, a chamada peste negra ou peste bubônica. O que foi a peste negra ou peste bubônica? A Europa daquele momento não é igual à Europa de hoje. A Europa de hoje em dia é desenvolvida. A Europa daquele momento não existia, naquela época, saneamento básico. Então pensem que não existia um banheiro com um vaso onde as pessoas iam. Não existia um lugar certo para você descartar todo o lixo da sua casa. Então, os esgotos acabavam que eram a céu aberto. Então, pensem bem, numa situação dessa. Isso, obviamente, atraía insetos como baratas e também outros tipos de animais, como os ratos, por exemplo. E aí, o que começou a acontecer? Existia uma pulga do rato que ela transmitia essa doença. E como começou uma infestação de rato na Europa por causa desses problemas de saneamento básico, começou uma infestação dessas pulgas do rato. Essas pulgas do rato, quando picavam o ser humano, trazia para ele
uma doença, essa doença conhecida como peste negra, porque dava manchas negras na pele decorrentes dessa infestação. E essa doença, gente, uma epidemia, hoje em dia a gente vive uma pandemia, essa doença ela chegou a matar 1/3 da Europa. Então pensem bem, imagina que, não era, mas imagina que a Europa tem 100 milhões de habitantes. Desses 100 milhões, 33,33333 morreram de peste bubônica. Então, divide a Europa em 3. Uma parte dessas 3 morreram. Então, morreu muita gente dessa peste bubônica. Isso ajudou, as pessoas queriam melhores condições de vida com tudo isso acontecendo. E aí camponeses se revoltavam contra os senhores, essa doença toda acontecendo. Isso tudo foi contribuindo cada vez mais para o fim da Idade Média. E esse fim da Idade Média vai ocorrer quando os chamados turco-otomanos vão invadir a sede do Império Romano do Oriente, Constantinopla. Professor, não entendi nada. Calma, vou explicar. O Império Romano, que você já deve ter estudado lá no 6º ano, ele era gigantesco. Esse Império Romano gigantesco do jeito que era, ele tinha 2 sedes, porque pensa bem, aqui no Ocidente, onde a gente vive, imaginem que a gente vivesse na Europa. Então, na Europa, em Roma, a gente tem o Papa. Ele domina toda essa parte do Império, está sob influência do Papa, ou seja, o Papa acaba interferindo nas decisões do Imperador e o Imperador interferindo nas decisões da Igreja. Então pensem bem, para governar aquele território, o Papa está presente ali na Europa, mas lá no Oriente, lá onde hoje se localiza a Turquia, não tem o Papa, o Imperador está longe. Então como que eles fazem? Eles resolvem escolher a Igreja para poder governá-la. Ela já tem o Papa no Ocidente, resolve escolher um outro padre, um outro bispo, que ficou chamado de patriarca. Esse patriarca, ele governaria a igreja lá onde hoje é a Turquia, lá no Oriente. Porque assim seria mais fácil. Pensem que é uma época que eu não tinha WhatsApp, internet, nada disso, e eu precisava me comunicar com a outra parte da igreja. Então, seria muito difícil, porque as cartas demoravam muito tempo para chegar, você se comunicar rapidamente com o outro lado. Então, você tinha que ter um representante da igreja do outro lado do mundo. Para quê? Para ele poder tomar as decisões ali. Com o tempo, como eu falei para vocês no fim da Idade Média, os turco-otomanos vão invadir Constantinopla, que é essa cidade que ainda tinha essa influência do patriarca, e eles vão tomar aquela cidade. Dá para perceber, né? Turco-otomano, a cidade hoje o país que hoje é a Turquia. Então eles vão tomar aquela cidade de Constantinopla, e aí isso marcou o fim da Idade Média. Além de, claro, todas aquelas questões que eu falei para vocês. Existiam pestes, existiam vários problemas assolando a Europa. E algumas pessoas pensaram, olha, quer saber? Eu vou começar a ir para a cidade e vender a minha produção na cidade, e eu vou lucrar muito mais do que ficar aqui na zona rural trabalhando para um senhor. E aí as pessoas começam a sair em massa. E aí é criada essa nova classe de comerciantes, de pessoas que faziam comércio e de artesãos, chamada de burguesia. Com essa tomada de Constantinopla, então, começamos a Idade Moderna. O feudalismo, como eu falei para vocês, que era todo aquele sistema que a gente já estudou lá na aula de fevereiro, começa por N motivos, como pestes, fome, revoltas, a ruir. E um novo sistema começa a surgir, chamado de capitalismo. Nesse sistema chamado de capitalismo, começa a acontecer uma coisa interessante. Começa a surgir uma nova classe denominada de burguesia. Quem eram esses? A burguesia eram as pessoas que faziam comércio, que compravam e vendiam, além de algumas pessoas que faziam artesanato para poder comprar e vender.
E essa burguesia, ela tinha um interesse muito grande em ter uma centralização. Professor, o que é uma centralização? Muito bem, cara aluno, vou lhe contar o que é uma centralização. Pensem que eu tinha vários feudos na época do feudalismo, lembra? Que eu falei para vocês. Pensa que você é um comerciante e você vai vender para um feudo. Você chega lá no feudo, ele tem uma moeda, ou seja, dentro daquele feudo, daquela propriedade, o senhor escolheu que a moeda dele é a moeda X. E aí você compra alguma coisa ou vende alguma coisa e vai para outro feudo comprar ou vender alguma coisa. Chegando no outro feudo, o outro feudo não usa a moeda X. O senhor desse outro feudo quer usar a moeda Y. No primeiro feudo, eu tinha um sistema de pesos e medidas X. No segundo feudo, eu tenho um sistema de pesos e medidas Y. Professor, ainda não entendi muito bem. Muito bem, cara, aluno, eu explico. Pensem que vocês são comerciantes burgueses. E aí vocês resolvem chegar num feudo para poder vender alguma coisa para o senhor feudal. E aí esse senhor feudal falou, olha, quer saber? Vou dar um exemplo com dólar, real e libra esterlina. A gente sabe que as três moedas são moedas de agora, não existiam na época. Mas eu vou dar esse exemplo só para vocês entenderem melhor. Você chega lá, você burguês vai vender alguma coisa e aí você resolve vender para um feudo e esse senhor feudal vai te pagar na moeda que ele escolheu para o feudo dele. Esse senhor feudal falou, ó, no meu feudo eu quero dólar. Então ele vai te pagar em dólar. Aí você vai para outro feudo para você comprar uma mercadoria lá para poder revender. Vamos supor que você vai comprar uma fruta para poder revender. E aí você vai chegar lá com dólar. Só que esse outro senhor feudal desse outro feudo, ele não aceita dólar. Ele só aceita libra esterlina, que é a moeda que ele escolheu que era o feudo dele. Então você vai precisar trocar o seu dólar em libra. E aí você compra. Aí você tem que vender isso que você comprou para outro feudo. Chegando no outro feudo não usa nem dólar e nem libra, ele usa real. Então imagina o problema. Você chegou num feudo, você chegou no outro, você chegou no outro, você tem moedas diferentes. Então cada vez que você chegar num feudo, você vai ter que ficar trocando seu dinheiro. E isso vai ser um problema muito grande para você comerciante. Imagina o trabalho que isso vai dar. Além disso, você vai chegar no primeiro feudo e falar assim, ah, eu quero 2 quilos daquele determinado produto. Aí o cara vai te entregar 2 quilos. Você vai chegar no outro feudo, o outro feudo, o peso não é em quilos. Por quê? Porque o senhor feudal decidiu que o peso do feudo dele seria em libra. E aí ele fala, não, aqui eu não peso em quilo, eu peso em libra. Então pensa bem, você comprou em quilo, você vai ter que converter isso para libra para poder saber o tanto que você está vendendo para aquele cara. Além do dinheiro, isso vai ser diferente. O dinheiro de um e o dinheiro de outro. Você tem que converter a moeda, você tem que converter o peso e a medida também. A lei também é diferente. Uma coisa que você faz dentro de um feudo, de uma propriedade, pode ser errado, um crime. No outro feudo, pode ser que o senhor feudal não tenha essa lei que considera isso crime. Então vamos supor que você chega lá e você vende um produto estragado. É só uma suposição, gente. Não quer dizer, não é fielmente a realidade, é para ficar mais fácil, como eu sempre digo. Então você vai chegar lá e você vai vender laranja estragada. E aí o cara vai comprar a laranja estragada e você vai embora para o próximo feudo. Chegando lá no outro feudo, o outro senhor feudal te pega vendendo a laranja estragada e manda te jogar na prisão. Por quê? Porque no feudo dele, no outro, pode ser que não seja crime vender laranja estragada, mas no feudo deste senhor feudal é crime. Ou seja, cada senhor feudal tinha a sua moeda, o seu sistema de peso e de medir as coisas e as suas leis. Então pensa bem, uma coisa é crime num lugar, não é crime de outra. Um lugar usa uma moeda, outro lugar usa outra. Um lugar mede e pesa com uma medida e o outro com outra. Então imagina você comerciante no meio disso.
tendo que saber que a lei é diferente dali e de lá, que a moeda de lá é uma, que a moeda de lá é outra, que o peso de lá é um, que o peso de lá é outro. Imagina a confusão que isso não ficava. Então a burguesia acabou pensando numa coisa. Olha, esses senhores feudais estão começando a perder poder. Eu vou apoiar a figura do rei. Por quê? Se eu apoiar a figura do rei, na hora que esses senhores feudais perderem todo esse poder, o rei pode desfragmentar, ou seja, ele pode juntar, ele pode centralizar todo esse poder e criar uma única moeda, uma única lei, um único sistema. E é isso que a gente vai explicar agora. Eu vou explicar a partir de um slide, vou mandar para vocês o slide depois no grupo do WhatsApp, não se preocupem, mas eu vou explicar a partir de um slide que está aqui a formação desses sistemas e a consolidação do poder dos reis. Então, começando aqui o nosso slide, o absolutismo monárquico. Na Idade Média, os poderes do rei restringiam-se basicamente às terras que estavam sob seus domínios. É o que eu falei para vocês já no início. Ou seja, o poder que o rei tinha era de dar terras. O poder que ele tinha estava nas terras que ele também tinha. Então ele podia dar a terra e aí o senhor daquela terra, dentro da terra dele, mandava e desmandava do jeito que ele quisesse. Ou seja, o rei não era tão poderoso. O poder dele estava todo ligado às terras que ele tinha. Segundo, com isso, igual eu falei para vocês, quando o feudalismo vai começando a acabar, vai começando a decair, vão existir alguns processos conhecidos como renascimentos. Daqui a gente vai falar de alguns. Os dois primeiros são o renascimento comercial e o renascimento urbano. Primeiramente, o que é o renascimento urbano? Lembra que eu falei da burguesia? A burguesia queria ganhar dinheiro. Então, o que a população começou a pensar? Olha, eles estão ganhando dinheiro, eu vou começar a sair aqui do campo, da zona rural, e eu vou começar a me mudar para a cidade, porque lá na cidade eu vou encontrar uma condição de vida melhor. Eu vou conseguir viver uma vida mais confortável, eu vou conseguir ganhar um pouco mais do que se eu ficar aqui só pegando um pedaço da produção. Então, eles começaram, o que é o renascimento urbano? A migrar para as cidades. Eles saíram do campo, grande parte da população da Europa, e começaram a ir morar nas cidades. Segundo, renascimento comercial. O que é o renascimento comercial? Como eu falei para vocês, a mudança do feudalismo para o capitalismo. Ou seja, antes o comércio no feudalismo não era tão comum, existia, mas não era tão comum. Já no capitalismo, a principal característica é que esse comércio acontece muito mais, claro, visando o lucro. As pessoas querem ter lucro com isso. Então, renascimento urbano, a mudança das pessoas do campo da Europa para as cidades, em busca de melhores condições. E o renascimento comercial, a crise do feudalismo e o surgimento, do crescente do capitalismo. Essa crise no feudalismo, junto com esse novo sistema que começou a surgir, junto com essa mudança das pessoas que saíram daquela zona rural, onde elas moravam alguns por conta dentro dos feudos do senhor feudal, começaram a se mudar para as cidades. Todo esse processo foi se acelerando e aí ocorre que o poder que era todo fragmentado, ele começa a ser centralizado. Ou seja, esse poder era fragmentado, ele era dividido na mão de vários senhores. Agora esses senhores vão começando a decair, esses nobres, e esse poder vai ser todo centralizado novamente, unido nas mãos de um rei. Obviamente, esses nobres vão querer o quê? Manter relações com o rei para não perder as mordomias deles, que eles já tinham. A burguesia passou então a apoiar essa transferência de poder para o rei. Professor, por que a burguesia apoiou? A burguesia, gente, era a classe do comércio, era a classe do lucro, ela queria lucrar. Então, ela apoiou essa centralização do poder na mão de uma pessoa, na mão do rei, justamente porque
Isso facilitaria o comércio. Como eu falei para vocês, cada feudo tinha uma moeda, uma lei, um sistema de pesos e medidas, um imposto. Ou seja, vou vender num feudo, eu pago um imposto para um senhor. Vou vender no outro, pago imposto para outro senhor. E agora, com a centralização de todo esse poder nas mãos de uma pessoa e não de várias mais, é só o rei vai escolher uma só moeda para ser a moeda oficial do seu reino, ou seja, dentro de todo o reino, não mais de cada feudo, dentro de todo o reino vai ser uma moeda. O rei vai escolher uma lei, ou seja, ele vai falar, ó, dentro do meu reino inteiro é essa lei. Então não existe mais a lei do feudo A ou a lei do feudo B. Agora é a lei do reino. Então ele vai escolher uma moeda, ele vai escolher uma lei, ou seja, ele só vale a lei do rei. Ele vai unificar os impostos, ou seja, você não precisa mais pagar imposto para um monte de senhor, você paga um imposto para o rei, e somente. E ele vai unificar o sistema de pesos e medidas. Então, dando um exemplo aqui. Enquanto antes eu tinha lá no feudo do seu João, eu tinha que lá ele trabalhava com dólar, ele tinha a lei que podia vender maçã podre, ele tinha os impostos dele, a quantidade de impostos dele, e ele vendia no quilo. Agora, no feudo do seu José, não. Ele trabalha com real, a lei dele não permite que eu venda fruta podre, é só um exemplo, tá, gente? Eu vou unificar, os impostos não são unificados, então no feudo do seu José é outro tipo de imposto, não é o mesmo imposto do feudo do seu João. E o seu José não gosta de vender no quilo, ele gosta de vender na libra. Então, ó, são feudos diferentes. O cara que for fazer um comércio com os dois vai ficar perdido. Então, qual que é a ideia? Olha, vamos unificar isso tudo, tirar esse poder todo que antes estava na mão dele e desses dois, né, desses vários senhores feudais, e vamos colocar na mão do rei, porque o rei vai escolher uma moeda só, o rei vai escolher só a própria lei, ou seja, eu não tenho que obedecer à lei do José, à lei do João, é a lei do reino que o rei colocou. Então, uma lei, uma moeda, o rei vai colocar um imposto, não precisa mais pagar imposto para os dois, só para o rei, e o rei vai colocar um sistema de pesos e medidas. Se ele decidir que é quilo, se ele decidir que é arroba, então é quilo, é arroba no reino inteiro. Não importa para qual propriedade você vai vender. Por isso que esse poder está centralizado nas mãos de só uma pessoa. Obviamente isso favorecia a burguesia. É muito mais fácil você fazer um comércio tendo uma moeda só num reino inteiro, uma lei só, um imposto só no reino inteiro, do que você fazer um comércio em que cada pedaço que você vai, cada propriedade que você vai tem uma moeda diferente, tem uma lei diferente, tem um imposto diferente. A burguesia então se juntou com o rei porque isso favorecia a própria burguesia, ajudava ela nas relações de comércio. Os monarcas também não são bobos. Para que eles vão querer aliar com a burguesia? Porque eles viram na aliança a oportunidade de recuperar sua esfera de influência junto aos aristocratas e clérigos. Ou seja, a burguesia gostou da centralização. E o rei queria a burguesia perto porque a burguesia tem dinheiro. E assim eles estreitavam as relações que eles tinham, né? Com os aristocratas, que eram os ricos, os grandes donos de terra, e com o pessoal da igreja. Principalmente a gente vai falar de várias reformas protestantes, não hoje, né, mas que várias reformas protestantes que acontecem por aí, que tinha muita ligação das diferentes reformas, das diferentes religiões que foram criadas depois dessa reforma protestante, e algumas visavam lucro, inclusive. Falavam que o lucro era o mais importante, que era um sinal de que a pessoa estava predestinada a ir para o céu. Isso aí a gente vai explicar uma outra hora, quando for a matéria do momento. Então, o rei falou, olha, eu vou juntar com a burguesia, já que eles querem juntar comigo, eu vou juntar com eles porque assim eu vou recuperar a confiança dos ricões donos de terra e das pessoas da igreja, que também tinham um certo poder. Esse Estado vai ser conhecido como Estado absolutista.
Por que Estado absolutista? O Estado é forte. E, como já fez muito sucesso na live, quem manda é o rei. Ou seja, o rei manda em todo o país. Quando esse poder todo é centralizado na mão do rei, ele vai escolher a moeda, ele vai escolher a lei, ele vai escolher, vai julgar se você é culpado ou inocente de ter transgredido a lei. Ele vai escolher tudo. É o rei que tem o poder absoluto. O rei manda absolutamente em tudo. Então, por isso, ele é um rei absolutista. Ele é a figura central que tem todo o poder, que antes estava distribuído na mão dos senhores. Agora todo esse poder está na mão de um rei. E ele faz o que ele quiser com esse poder. Por isso, absolutismo. Ele vai, obviamente, apoiar os negócios da burguesia. O rei vai chegar, olha, burguês, vai lá fazer seu comércio, eu te apoio a fazer o comércio. Por quê, gente? Quando ele faz o comércio, ele tem que pagar imposto para o rei. E o rei e a nobreza não pagam imposto, eles só vivem às custas dos impostos das pessoas. Claro que isso é naquela época. Hoje em dia, não existe político que vive às custas do povo. Óbvio, isso é uma coisa só daquela época. Então, esse rei e a nobreza viviam muito bem ali às custas desses impostos. Então, esse rei vai incentivar o comércio da burguesia. Vai falar, burguesia, eu apoio você a fazer um comércio. Além disso, né, como o próprio Estado sustenta a nobreza, ou seja, esses nobres são pessoas que, obviamente, são da família do rei ou eram grandes proprietários de terra, agora estão de ligação com o rei, eles não têm que pagar imposto, eles são sustentados por quem? Pelos camponeses e pela burguesia, que é quem paga a conta disso tudo aí. Esse rei, ele queria mais poder e mais poder, cada vez mais. E aí, como que ele ia colocar mais poder na mão dele? Foi criado um sistema chamado mercantilismo. Atenção, gente. O mercantilismo, ele não é um sistema econômico como o capitalismo, como o socialismo e o feudalismo. Ele é um conjunto de práticas, ou seja, ele é um grupo de coisas que os reis fizeram para poder ter mais poder na mão deles. Esse grupo de coisas que eles fizeram são, que eu chamo de mercantilismo, lembra o quê? Mercado. Então esse grupo de atos deles, esse grupo de práticas econômicas que eles criaram, era, obviamente, dentro do campo econômico para fortalecer o seu poder, né? Com base, claro, nas riquezas que ele arrecadava. Então, primeira característica desse grupo de coisas que ele fez, desse grupo de práticas econômicas dele, é o metalismo. O que é o metalismo? Metalismo lembra o quê? Metal. Metal lembra ouro e prata. Então, o que era o metalismo? Era uma crença de que o que dizia o tanto de poder que um país tem é o tanto de ouro e de prata que ele tem. Ou seja, para um país ser considerado mais poderoso que o outro, ele teria que ter mais ouro, mais metais preciosos do que esse outro país. Como eram conseguidos esses metais preciosos? A gente está falando de uma época das grandes navegações. Então, o rei de Portugal mandava falar assim, ô Joaquim, chega aí, Joaquim. Obviamente que ele não mandava um zap, porque não existia isso. Ô Joaquim, chega aí, meu querido. Ele não mandava um zap, né, gente? Ele fazia o quê? Ele simplesmente mandava um SMS mentira, que isso também não existia. Ele chamava o Joaquim chegava e ele falava assim, Joaquim, tem uma missão para ti, Joaquim. Tu vais... Sotaque tá uma beleza. Tu vais rumo a novas terras, tu vais descobrir novas terras para mim. O Joaquim vai fugir dessa missão. Obviamente é um personagem fictício, né, gente? Que não existe, é só para vocês entenderem. E um cara que chama Pedro Álvares Cabral, em 1500, vai descobrir uma nova terra que se chama Brasil. Obviamente, no início não chamava Brasil. Era a terra de Santa Cruz. E aí, essa terra nova vai virar uma colônia de Portugal. Ou seja, é como se fosse um pedaço de Portugal longe da Europa.
Ou seja, faz parte de Portugal. E eles exploravam essa terra em busca de ouro. E aí eles exploravam e tiravam cada vez mais ouro e prata, cada vez mais, carregavam navios com isso e levavam de volta para a Europa. O que começa a acontecer, gente? Se muita gente na Europa tem muita quantidade de ouro e muita gente tem ouro, obviamente que isso vai quebrar a economia não vai funcionar. Por quê, professor? Pensem bem, se todo mundo tivesse $1 milhão, provavelmente as coisas iam custar mais do que $1 milhão. Por quê? Isso é inflação. O que é inflação? Que a gente ouve falar tanto na TV, na internet, é o aumento de preços. Se você sair imprimindo dinheiro no Brasil, simplesmente imprimindo muito dinheiro, esse dinheiro vai valer menos. Por quê? O dinheiro, gente, é um produto como qualquer outro. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso melhor. Lembra no início da pandemia, quando não tinha o álcool em gel no mercado? A pessoa chegava lá procurando o produto e não tinha. Se tivesse um ou outro, o que ia acontecer com o preço desse álcool que ainda tinha? Esse preço ia subir. Ou seja, tem muito pouco do produto, então o preço sobe. Depois começaram a fabricar mais. Aí, um estoque de álcool do mercado ficou lotado. Então, para vender essa quantidade de produto, o que vai acontecer com o preço? O preço vai diminuir, porque tem muito produto. Então, mesmo que tenha muita procura, tem muito produto, então o preço é menor. Agora, se tiver muita procura e pouco produto, o preço vai ser maior. O dinheiro é a mesma coisa. Se você tem muito dinheiro impresso, esse dinheiro ele vai valer menos e o preço dos produtos vai aumentar mais. Então, se todo mundo tivesse $1 milhão, talvez a Lamborghini que você ia comprar com $1 milhão custasse 2, 5, 10 milhões. E na Europa era a mesma coisa. Muita gente começou a ter ouro sem parar porque eles exploravam o Brasil e levavam tudo para Portugal. A Espanha explorava também as colônias dela e levava tudo para o próprio país. E começou a ter uma quantidade grande de ouro e começou a corrida entre os reis para falar: eu, rei de Portugal, tenho mais poder que tu, rei da Espanha, porque eu tenho mais ouro. Era uma prática. Então, o que é um metalismo? É uma crença de que se você tem mais metais preciosos, se você tem mais ouro e tem mais prata, você é um país mais rico e, portanto, mais poderoso. Porque moeda não era muito usada naquela época. Imaginem que eles saíam, faziam comércio internacional entre países, colocavam lá nas caravelas uma quantidade imensa de ouro para poder chegar lá nas Índias. Vamos rumo às Índias buscar o quê? Especiarias. Aí a gente fica muito curioso. Os alunos perguntam: professor, o que são especiarias que eles iam buscar na Índia? São colares de pedras preciosas. Eu falo: não, caros alunos, não eram colares de pedras preciosas, mas eram coisas muito caras. Aí vocês vão me falar: ah, professor, já sei, eles buscavam álcool em gel. Não, também não era. Brincadeiras à parte, eles buscavam especiarias que eram temperos. Professor, estouraram meio mundo de barco, correndo risco atrás de sazon. Não pode falar marca. Basicamente sim, gente. Tempero, como orégano, como tudo que a gente conhece hoje. E eles iam atrás disso, saíam carregados, navios carregados de ouro para poder buscar isso, e começou a desenvolver a pirataria. O que é pirataria? Professor, eu sei, é quando eu copio o joguinho. Não, Carol, não é isso. Pirataria nesse sentido que a gente está falando quando eles saíam com o barco cheio de ouro e os piratas, que eram nada mais, nada menos que assaltantes, saqueavam esses barcos, matavam ou rendiam as pessoas que estavam lá dentro para poder roubar todo esse ouro que estava lá. Isso tudo faz parte do metalismo, que era, lembrando aí pela última vez, metalismo é a acumulação de metais preciosos para demonstrar poder. Segundo, fortalecimento do poder real, ou seja, o rei tem o seu poder fortalecido, o rei ganha mais poder, o rei ganha mais notoriedade. Olha como que isso é interessante, gente. O rei fica cada vez mais poderoso. A burguesia, que era a classe do comércio,
cada vez faz mais comércio, é comércio dentro do país, é comércio para outros países, e ela também vai enriquecer cada vez mais esses comerciantes. O rei vai ganhando poder, a burguesia vai se enriquecendo. E outras características, então, além do metalismo, que a gente tem nesse conjunto de práticas, que é o mercantilismo, dentro disso a gente tem o metalismo, que eu já falei, a gente tem também a balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? Pensa numa balança mecânica. Teve um gênio naquela época, é uma coisa assim que ninguém pensaria hoje em dia, não é óbvio. Um gênio pensou o seguinte: olha, quanto mais eu vendo, mais dinheiro eu tenho. Quanto mais eu compro, menos dinheiro eu tenho. Então eu vou vender muito mais do que comprar, porque assim eu vou ter mais dinheiro. Olha que nem é óbvio uma coisa dessa. O cara pensou nisso naquela época. E aí, o que começou a acontecer? Existe uma balança nos países. O que o país vende é conhecido como... o que ele vende para fora, né, para os outros países, é conhecido como exportação. E o que ele compra de outros países é conhecido como importação. Então, o Brasil comprou respiradores da China, ele está importando respiradores da China. O Brasil vendeu laranja para a China, então ele está exportando laranja para a China. Tranquilo? Então, o que começou a acontecer? A balança comercial começou a ficar favorável, ou seja, eles queriam exportar ou vender mais e importar ou comprar menos para ter essa balança favorável. O que é balança favorável, gente? Lucro. Como que a gente tem lucro? Vendendo mais ou comprando mais? A gente tem muito mais lucro vendendo mais. Até porque quando você vende, você ganha. Quando você compra, você perde dinheiro. Então, a balança comercial favorável nada mais é do que essa galerinha querendo cada vez mais lucrar e vender muito mais do que comprar. Qual que é o problema que isso vai trazer para os países? Muito simples. Todos os países queriam vender e poucos queriam comprar. Então todo mundo queria vender muito mais do que comprar. Então você chegava lá para o rei de Portugal: ô rei de Portugal, seguinte, estamos querendo aqui vender os nossos produtos, somos da Holanda, estamos querendo vender os nossos produtos. O rei de Portugal fala assim: meu querido, eu não quero comprar nada, estou querendo vender, eu estou cheio de coisa ali para vender, você quer comprar alguma coisa? O cara: não, quero vender também. Ou seja, o rei da Espanha, o rei de Portugal, o rei da França, o rei da Holanda, todo mundo só queria vender e queria comprar muito pouco e vender muito. Aí o que acontece? Quando você não tem ninguém para comprar o seu produto, tem um problema, né? Fica uma quantidade imensa de produto guardada, o preço cai muito, porque tem muito produto e pouca procura, e essa quantidade imensa de produto não tem para quem vender, porque ninguém na Europa quer comprar. Mas Portugal é esperto, Portugal é fugaz, Portugal sabe o que fazer. Portugal, com seu rei, vai mandar uma mensagem para o seu assessor e vai falar, o rei de Portugal vai falar assim: assessor, faça o seguinte, faça aí escreva no papel aí que isso vai chamar Pacto Colonial. É uma lei em que o Brasil terá que comprar somente de Portugal, e tudo que o Brasil for vender, ele terá que oferecer primeiramente a Portugal para vender para nós. Aí escreveu e fez esse pacto colonial. Então o que foi esse pacto colonial? Exatamente isso. Todas as colônias de Portugal, inclusive o Brasil, tinha que comprar produtos de Portugal, e na hora que eles fossem vender o que for produzido aqui no Brasil, eles teriam que vender para Portugal, primeiramente. Então pensa bem, Portugal pegava aquela quantidade de coisa que ninguém queria comprar, vendia para o Brasil só podia comprar de Portugal, então Portugal escolhia o preço que ele quisesse. Ele vendia as coisas caríssimas para o Brasil no preço que o rei quisesse, e o Brasil só podia vender para Portugal e tinha que vender baratinho, porque senão Portugal não compra. Eu compro se for até tal valor, eu compro barato e eu vendo caro para vocês.
Essa foi a solução que eles encontraram para poder vender. Por quê? Porque essa balança comercial estava sempre favorável. Eles queriam vender mais e comprar menos. Então, já falamos aqui a gente estava falando do mercantilismo, já falamos que é um conjunto de práticas do rei para intervir na economia, conjunto de coisas que o rei fazia na economia. A gente já falou do metalismo, a gente já falou da balança comercial favorável, vender mais que comprar. Mais uma coisa que o rei fazia era protecionismo. O que é protecionismo? Lembra? Proteger. Exatamente, ele protegia o próprio mercado, o mercado do próprio país. Ou seja, vamos supor que ele produzisse um tecido, uma roupa de seda. Essa roupa de seda que era produzida em Portugal, ela tinha, o rei colocava menos imposto nela e a Inglaterra produzia a seda dela e queria vender para Portugal. Como que o rei ia fazer para proteger o mercado de Portugal, para as pessoas comprarem de Portugal? Ele colocava muito imposto nos produtos que vinham de fora. Então veio da Inglaterra, veio de outros países, eu coloco muito imposto. Eu, rei, coloco muito imposto em cima, porque vai ficar muito mais caro e as pessoas vão preferir comprar o que é produzido dentro do meu país, porque o que é produzido dentro do meu país tem menos imposto e é mais barato. Então isso que é proteger a economia do próprio país. Como que você faz essa proteção? Colocando menos imposto no seu produto e mais imposto no do outro. Aí todo mundo vai querer comprar do produto que é produzido dentro do seu país. Tranquilo? Mais uma coisa que o rei fazia é intervencionismo. O que é intervencionismo? Intervir na economia. Ou seja, ele falava, você, burguês, vai vender por tal preço. Ou seja, o rei estava sempre ali, vamos dizer, ele estava sempre apontando o dedo para o burguês, ele estava sempre entrando na economia, ali dando pitaco, como a gente chama na economia. E além disso, o colonialismo, como eu já falei para vocês, eles tinham várias colônias e eles acabavam que eles exploravam essas colônias, tiravam o ouro de lá e obrigavam essas colônias a comprar o produto deles e vender para eles também. Aí a gente vai ver aí rapidinho alguns teóricos do absolutismo. Então, lembrando mais uma vez, resumindo, absolutismo significa todo o poder na mão do rei, poder absoluto na mão de uma pessoa que é o rei. Esse rei, ele era apoiado pela burguesia, porque ele unificou os sistemas lá, que eu falei para vocês. Esse rei, ele era apoiado pela nobreza, porque a nobreza não queria perder privilégio, obviamente. E esse rei, ele adotou o mercantilismo, que é um conjunto de coisas, um conjunto de práticas que ele fazia na economia. Quais eram essas práticas, essas coisas que ele fazia na economia? Metalismo, valorizar os metais de acordo com o poder. Protecionismo, proteger o próprio mercado, colocando mais imposto no dos outros do que no seu. Intervencionismo, colocar o preço das coisas de acordo com o que ele quisesse. Além de, claro, né, a balança comercial favorável, vender mais e comprar menos, que é o que eu falei para vocês. Por que é favorável? Porque está no positivo. Se você vende mais, ou seja, se você ganha mais e gasta menos, é favorável para você, não é? Por isso que é favorável. Então, esse mercantilismo foi uma forma que esse rei teve de aumentar ainda mais o seu poder. E agora a gente vai falar de alguns escritores, filósofos, pensadores dessa época do absolutismo, dessa época que a gente tinha um rei com poder absoluto. O absolutismo monárquico, então. Primeiro a gente vai falar do Maquiavel. Maquiavel escreveu a obra, o livro O Príncipe, não precisa vocês saberem o nome do livro, mas ele escreveu O Príncipe, e aí, os especialistas lendo a obra dele, resumiram tudo como os fins justificam os meios, tudo nessa frase. Como assim? Para o Maquiavel, não importava o meio que você usasse para fazer alguma coisa se fosse para um fim aceitável. Ou seja, eu, rei, eu acho que eu vou garantir a segurança da minha população. Como que eu vou garantir a segurança da minha população? Eu vou matar todo mundo que eu achar que não é seguro para a minha população. Ou seja, é um meio. Aí a gente pensa, o meio importa? O meio importa. Quem aí já viu o filme dos Vingadores, provavelmente viu que a gente tinha um vilão, que era o Thanos, qual que era o fim dele? O fim é o objetivo, gente.
O fim dele era acabar com a fome no universo. Porque, segundo ele, os planetas produziam menos comida do que a população humana. Estava crescendo muito, tinha muita pessoa e tinha mais pessoa do que o planeta poderia produzir de comida. Então essas pessoas iam morrer de fome. Qual que é a solução dele? Eu vou juntar as joias, estalar o dedo, para quê? Para matar metade da população. Por quê? Se as pessoas não estão tendo recursos, porque tem muita gente, se eu matar metade das pessoas, as pessoas não vai ter mais pessoa morrendo de fome. Olha a ideia. Ou seja, o fim dele, acabar com a fome, pode ser um fim bom. Mas o meio, que é matar metade da população, óbvio que não é um fim bom. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os fins justificam os meios do Maquiavel. O rei poderia fazer o que ele quisesse, se ele achasse que é para o bem da população, que é para o bem do seu reino. Eu vou matar aqui todo mundo porque eu acho que isso vai garantir a segurança do meu reino. Vou matar metade da população. Ou seja, isso é um problema grande. Outro interessante filósofo aqui é o Thomas Hobbes com a obra O Leviatã. O que esse cara escreveu nessa obra O Leviatã? Esse Thomas Hobbes, gente, ele falava o seguinte, que o ser humano ele é ruim, que o ser humano ele é mau mesmo. Pensa bem. E ele falava o seguinte, se não existisse governo, não existisse Estado, polícia, nada disso, se os homens estivessem vivendo na natureza, igual os animais, sem nada, só os homens na natureza, eles se matariam, eles cometeriam as maiores atrocidades um contra o outro. Por quê? Porque o homem é ruim, segundo esse cara. Então, esse Thomas Hobbes falou a frase, o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, se você soltar os homens todos lá sem regra nenhuma, eles vão se matar, eles vão cometer as maiores barbáries um contra o outro. Por quê? Porque para ele o ser humano é ruim. E o que ele propõe para solucionar esse problema do ser humano ser ruim? Ele propõe que você que teria, no estado de natureza, a liberdade de matar, de fazer alguma coisa contra outra pessoa, você vai abrir mão dessa liberdade e você, todo mundo, né, não só você, vai entregar a sua liberdade para uma pessoa que vocês vão escolher. Essa pessoa vai ser quem, gente? O rei. E esse rei vai ter a liberdade de todo mundo na mão dele. Por quê? Você fala, olha, eu vou dar a minha liberdade para esse rei garantir a minha segurança. Porque não adianta eu ficar com a minha liberdade, chegar aqui de noite e me roubar e me matar. Então, para garantir que eu vou estar seguro, que eu vou ter proteção, eu vou abrir mão da minha liberdade de fazer isso, de cometer qualquer atrocidade, roubo, homicídio ou qualquer coisa, eu vou abrir mão dessa liberdade e entregar essa liberdade para uma pessoa que representa o Estado, que é o único que pode exercer a força. Olha o problema que isso aí gera. Isso vai justificar o absolutismo. Pensa bem, que a pessoa chegar lá, ô rei, por que você está aí no poder tanto tempo e por que você faz essas coisas? Ele falava assim, porque existia um cara que chamava Hobbes, ele falava que o ser humano é ruim e que se você soltar o ser humano lá sem ninguém para olhar, o ser humano vai se matar e tudo. Então, segundo esse Hobbes, o ser humano tem que abrir mão da liberdade e entregar essa liberdade na minha mão, que eu garanto a segurança deles. Então eu faço o que eu quiser para garantir isso. Entendeu? Eu tenho esse poder. Quem me deu esse poder foram essas pessoas aí. Esse cara escrevia isso. E ele acabava justificando o absolutismo, porque o rei falava. Ele falava que o homem era ruim em tudo e que precisa de um cara com poder total, que vai receber todo esse poder das pessoas. E esse cara era o rei absolutista. Jean Bodin, com a teoria da autonomia do Estado. O rei reina porque é da vontade de Deus, então só a Deus ele deve explicações. Além dessa explicação do rei, de que ele pode fazer o que ele bem entender, porque a população deu esse direito para ele, abriu mão dessa liberdade e entregou para ele, ele também pode justificar de outra maneira. Como? Alguns autores entendiam que quem escolheu o rei, quem colocou o rei ali, foi Deus. É a chamada teoria divina. Ou seja, quem botou o rei ali foi Deus. Então o rei só deve explicação para Deus. Ele não deve explicação para você, súdito. Ele deve explicação para Deus, que foi quem colocou ele lá. E se foi Deus quem colocou ele lá, você que obedeça esse rei.
O Jacques Bossuet também falava a mesma coisa, né? Teoria divina dos reis, que eu falei para vocês. Um rei, uma fé, uma lei. Ou seja, o rei colocou essa lei. Quem colocou o rei lá foi Deus. Então você não critique, só obedeça. Era uma justificativa que eles tinham, chamada de teoria divina dos reis. Por que divino? Porque acreditava-se que foi Deus que colocou esse rei lá. Aqui tem umas coisas sobre a formação do Reino de Portugal. Só que a formação do Reino de Portugal e a formação do Reino da Espanha, vocês têm acesso na aula da Rede Minas, que daquela semana do dia 18, se eu não me engano, essa aula foi dia 19, se eu não me engano. E vocês lá, nessa aula, têm acesso a como foram formados esses reinos. Então eu vou explicar aqui só essa teoria geral, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então a gente tem o rei Henrique VIII, que é aquele que eu já contei para alguns em sala de aula, que queria ter um menino, aí ele queria separar da mulher para casar com a amante, porque a mulher não conseguia dar um menino para ele, para poder ser o rei. E aí ele tem altas histórias de que prendeu mulher na torre, houve fofoca no reino, a amante estava supostamente dando em cima do outro lá, ele mandou matar a amante. Tem altas histórias, um dia, se vocês quiserem, eu conto isso para vocês. Mas assim, é história oficial, mas a história oficial importa que esse cara ele era absolutista, ele tinha um poder absoluto. Além disso, tinha o rei da França, conhecido como rei Luís XIV, que teve o apelido aí de Rei Sol. Por quê, gente? Porque o Sol é o centro do nosso sistema solar. E ele se achava o centro de tudo, porque o poder absoluto estava nas mãos dele, ele era absolutista. É dele aquela frase. Imagina que você chega para ele e fala assim: "Ô rei, mas é porque o Estado deve garantir o meu bem-estar." Ele fala assim: "O Estado sou eu." Para vocês verem como que esse cara, ele tinha esse poder absoluto aí nas mãos dele. Então, aqui a gente termina. Só algumas notinhas aí para vocês. Além no mercantilismo também, muitas vezes a gente tinha um monopólio. O que é o monopólio? Uma pessoa, um grupo, uma empresa detém todo um mercado. Como assim, professor? Já explico. Essa pessoa, imagina o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma companhia que fornece energia elétrica, que é a Light. Light de luz em inglês. E lá, se você mora no Rio de Janeiro e você quer ter energia elétrica, você vai contratar de quem? Da Light. Você tem concorrência? Você tem outra empresa? Não, só a Light. Você é obrigado a contratar ela. Isso é um monopólio. Todo um mercado na mão de uma empresa só. Isso também acontecia no mercantilismo. Então, é basicamente isso. Qualquer dúvida que vocês possam ter ficado, estou aberto ao esclarecimento das dúvidas, seja pelo meu Instagram. Meu Instagram é professor.luan.vargas. Lá eu vou fazer uma enquete até agora para ver se vocês vão querer continuar as lives. Se quiserem, eu vou continuar com uma live semanal. E aí vocês têm esse canal, professor.luan.vargas, para mandar, que é o Instagram, para poder mandar as dúvidas de vocês por mensagem por lá. Vocês têm o WhatsApp, onde podem mandar também as dúvidas, também estou disponível para atender vocês. E vocês têm também à disposição, além de Instagram e WhatsApp, o aplicativo Conexão Escola, que acredito eu terá o chat aberto na segunda-feira, né, dia 1º. Além disso, tem o meu e-mail institucional. Eu tinha passado para vocês o meu e-mail pessoal, agora eu vou passar um institucional. Quero que vocês, se precisar enviar alguma dúvida, enviem para o institucional. luan.vargas@educação, lembrando que esse educação não tem cedilha nem tio, então é educacal.mg.gov.br, ok? No mais, é isso. Estou, como eu disse, aberto ao esclarecimento de dúvidas. Forte abraço e valeu!